Olá a todos, meu nome é Rubens Thiago Palma. Hoje é dia 16 de 7 de 2016, são 22 horas e 8 minutos. Bom pessoal, hoje estarei fazendo um vídeo, estarei analisando um post do Sr. Augusto Nicodemos Lopes, tá? Será uma breve análise, será um vídeo curto a respeito de uma pregação que ele faz. O Sr. Augusto Nicodemos, ele é pastor da igreja presbiteriana. Se eu não me engano, essa igreja é a igreja de Goiânia, é a igreja presbiteriana de Goiânia. Bom, ele faz um comentário a respeito de Jerusalém, né? Fala sobre o Salmo 122, o tabernáculo, Cristo e a igreja. Então ele colocou no post dele aqui. O Salmo 122 expressa a alegria do povo piedoso, do povo judeu piedoso ao ser convidado para ir à casa do Senhor. O tabernáculo que estava erigido em Jerusalém, onde se realizava o culto a Deus. O que esse salmo representa para nós hoje? O que é a casa do Senhor? Ouça a exposição do Salmo 122. Por favor, não comente se não assistiu o vídeo todo. Bom, eu assisti o vídeo todo. Estou sem opção de comentar aqui nos comentários. Não sei porquê, mas estou fazendo o vídeo para comentar. Antes de eu entrar a respeito do comentário do vídeo, eu só gostaria de frisar uma coisa. O Sr. Augusto Nicodemos havia feito uma crítica há algum tempo aos religiosos, né, que seguem uma fé, uma visão voltada ao judaísmo. Então, numa dessas críticas, ele havia dito que os judeus, né, os apóstolos, ao traduzirem o nome Yud-He-Vav-He, que é o nome de Deus hebraico para o grego, o nome Kyrios, grego, que significa Senhor, ao fazer essa tradução, eles não abreviaram o nome Kyrios e escreveram o nome Kyrios por completo. Isso é uma forma dele fazer uma crítica aos que os judeus, quando escrevem Deus, eles colocam um D, uma vírgula em cima, us, né? É uma forma que os judeus têm de abreviar o nome Deus para expressar que aquele é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Porém, o Sr. Augusto Nicodemos, né, ao fazer a crítica aí, não observou que os manuscritos gregos mais antigos, como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticanos, que datam do quarto século, todo o nome Kyrios aparece abreviado, tá? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aí e você pode estar entrando lá para conferir. Não só o nome Kyrios, como os outros nomes também, como o nome Jesus Christos, também aparece abreviado. E então dá para entender que este senhor, ele não tem conhecimento daquilo que ele fala. Embora esteja aqui a apresentação dele no Facebook, está escrito reverendo na empresa pastor presbiteriano. Aí tem estudou hermenêutica e estudos bíblicos na instituição de ensino Westminster Theological Seminário. E fala que estudou o Novo Testamento na instituição de ensino Westminster Theological Seminário, alguma coisa assim. Então,
A gente não sabe se essa formação que ele fez é uma formação boa, né? E ele esconde as informações, ou se ele foi lá e não conseguiu aprender nada, porque as informações que ele passa são muito desconcertantes. Inclusive, eu vou estar avaliando esse vídeo, né? E você que é seguidor do Sr. Augusto Nicodemos, você que frequenta a igreja que ele administra, presta bem atenção para que você possa começar a entender o quanto esses homens desconhecem do assunto ou simplesmente mascaram a situação para que você não percebam que eles não querem dizer a verdade. Eu estarei colocando um trechinho aqui deste vídeo, estarei analisando por menor dentro do português e dentro do grego. E vamos ver se procede, né? Mais uma vez o ensino aí que ele transmite para os seus membros. Muito bem. Agora a pergunta é: o que é que isso tem a ver com a gente, né? Que nós estamos falando aqui de Jerusalém, do tabernáculo. A cidade de Jerusalém existe até o dia de hoje, mas o templo não mais. O tabernáculo já não existe mais, já não tem altares, já não tem sacerdotes, né? O que nós cristãos que moramos aqui no Brasil, né, 2.000 anos depois, isso aqui são 2.800 anos depois que esse salmo foi escrito, o que é que isso tem a ver conosco, né? Em que sentido isso nos fala como cristãos? Eu quero considerar alguns pontos aqui com vocês antes de fazer uma aplicação para nós. O primeiro ponto que nós temos que ter em mente é que a vinda de Jesus Cristo, 800 anos depois que esse salmo foi escrito, a vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele sendo o Filho de Deus, representa o ponto central da história da redenção, da história da salvação. A vinda de Cristo representa o cumprimento e a consumação de todas as promessas que Deus havia feito antes dele. Isso, então, em segundo lugar, significa que todos os eventos, rituais, tradições, cerimônias, símbolos e instituições do Antigo Testamento, elas são como sombra, elas são uma sombra de uma realidade que haveria de vir. Quem fala a respeito dessa sombra é o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2. Ele diz assim, verso 16 em diante: ninguém, está falando para os cristãos 800 anos depois, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Estas eram as leis relacionadas com o templo, com o sacrifício, com a vida religiosa do povo de Deus, com Jerusalém, com o tabernáculo, com o templo, com a casa do Senhor. Paulo está dizendo no verso 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essa figura da sombra é muito interessante. Agora, vamos prestar atenção de como ele expõe essa figura da sombra depois de ter feito a leitura em português, né? Como vocês perceberem. Então vamos ver como é que ele expõe esta situação da sombra, que diz, né, que Paulo havia instruído aí a igreja de Colossenses. Imaginar, eu estou em pé aqui, e tem uma luz forte atrás de mim. Vamos imaginar. E o diácono Fernando vai se aproximando de mim por trás. Eu não sei que é ele. Eu olho no chão e eu vejo o quê? A sombra de Fernando. Então ele vai se chegando e eu estou vendo a sombra dele. Olhando a sombra, eu sei que alguém está chegando, e quanto mais ele vai chegando perto de mim, mais clara vai ficando a silhueta, o contorno. Mas eu não consigo saber a cor dos olhos dele. Eu não, né? Nem agora, é preto, né? Eu não consigo saber se ele é jovem, né? Se é feio ou bonito, né? Isso aí eu posso dizer. E o que é que ele está vestindo? Eu não, é sombra, é uma sombra. A sombra dá uma ideia, dá um contorno da pessoa, mas ela não me dá os detalhes, o conhecimento. Agora, imagina que ele passa por mim e ele está diante de mim. Aí eu estou olhando olho no olho, eu estou vendo o Fernando. Eu sei quem ele é, percebo o contorno da sua face, os detalhes do seu rosto. O que é que ele está vestindo?
E agora eu preciso da sombra agora? Não. Eu tenho o corpo que produzia a sombra. O corpo chegou, a sombra passou. É isso que Paulo está dizendo aqui. O Antigo Testamento era a sombra, era Cristo chegando. Então, coisas como os sacrifícios, os sacerdotes, os altares, a casa do Senhor, Jerusalém, o tabernáculo, o templo, eram sombra. Era a sombra que Deus estava projetando, porque Cristo estava chegando. O Cristo veio, eu não preciso mais da sombra. Eu olho para o Antigo Testamento como sombra das realidades que já aconteceram. E é nesse sentido que a gente tem que olhar para Jerusalém e para a casa do Senhor e para o tabernáculo. Eles eram sombra. O corpo já veio, o corpo é de Cristo e ele já veio, por isso eu não tenho mais, por isso nós não temos mais. Jerusalém não é mais para nós terra santa, não é mais o centro religioso do mundo. O próprio Jesus disse à mulher samaritana: já chegou a hora em que nem aqui e nem em Jerusalém vocês vão adorar o Pai, porque o Pai é Espírito e ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Não tem. Bom, só vou estar interrompendo aqui o raciocínio dele. Deixei prolongar um pouco, mas vocês viram aí o raciocínio que esse senhor tem em relação a um pensamento aí deste versículo que Paulo talvez queria dizer. Então, na concepção dele, tudo isso passou e Cristo veio, né? O Messias veio, já não há necessidade de mais nada disso. Bom, primeiramente, vamos dar uma olhada no versículo que ele citou. Vamos ver Colossenses 2, no versículo 16. Né? Foi aqui que ele citou, vamos analisar. Estou com a versão ARA, Almeida Revista Atualizada, que é a mesma versão que ele usou aí. Diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Tudo isso daqui que está relacionado ao judaísmo. No versículo 17: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, em cima deste versículo, ele fez toda aquela explicação enganosa aí para o pessoal que ele está pregando. Bom, primeiramente, nós temos que entender que no versículo 17 aqui em grego, certo? A palavra meloton é um verbo particípio presente ativo genitivo neutro plural. Ou seja, está querendo dizer o seguinte: é relacionado às coisas futuras que irão acontecer. A tradução aqui de Almeida Revista Atualizada está errada. Não confere com o grego, tá? Eu tenho alguns dicionários aqui, só que para que você entenda, um dicionário, por exemplo, o Friberg Analytical Grego Lexicon e outros dicionários aqui que são léxicos, dicionários muito bons. Todos eles são unânimes em dizer que se trata de coisas futuras, acontecimentos futuros, e não se trata de algo que havia de acontecer. Tá? Então essa tradução ela não procede. Então nós vamos traduzir da forma correta. A forma correta, eu vou até pegar aqui a Almeida Corrigida e Fiel, que traz aqui a forma correta deste versículo, dessa tradução. Então, a tradução correta seria que são sombra das coisas futuras, ou seja, daquilo que vai acontecer, mas o corpo é de Cristo. Muda muita coisa. Primeiro, vamos entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. No versículo 16 ele diz: portanto ninguém vos julgue. Julgue é no sentido do grego aqui de alguém te criticar você, tá? Pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são coisas, que são sombra das coisas futuras. Tudo isso são sombras do que vai acontecer, são coisas que vão acontecer,
mas o corpo é de Cristo. O que Paulo dá a entender aqui, com o versículo agora corrigido segundo o grego, é que nós não devemos dar motivo para que as pessoas nos julguem pelo nosso comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos sábados. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja de Colossenses: cumpra todos esses mandamentos. E não dê motivo para que as pessoas julguem, critiquem vocês por causa disso. Aí ele dá um porquê. Aí ele fala: são sombra das coisas futuras. Ou seja, tudo isso que vocês estão fazendo aqui, tudo é o vosso comer. Ou seja, aquilo que vocês selecionam o que comer, o beber, os dias de festa, ou seja, as festas comemorativas judaicas, que são muitas, né, que estão descritas no Tanar, na Torá. A lua nova, né, nós conhecemos bem isso daqui, ou dos sábados. Esses sábados aqui podem significar o sétimo dia, a Páscoa, os feriados judaicos, enfim. Sábados não é só o sétimo dia, e sim também os feriados judaicos. Paulo queria dizer tudo isso que os judeus praticam, são sombra das coisas futuras, ou seja, tudo isso será cumprido. Tudo isso será cumprido futuramente. Ou seja, Paulo enxergava que o reino messiânico, quando estiver na terra, todas essas coisas serão cumpridas. Entendeu? Então, quer dizer, o que Paulo realmente queria dizer é isto. Quando olhamos por uma visão do grego, que a palavra meloton significa algo futuro, coisas, acontecimentos futuros que vão acontecer. Ok? E não da forma como o senhor Augusto Nicodemos expôs. E agora que fizemos a correção dentro do grego, qual a interpretação correta daquilo que Paulo está querendo dizer, eu só vou dar continuidade um pouco no vídeo para que vocês entendam até onde que vai o engano de uma pessoa, certo? E aí eu vou discutir mais um pouquinho sobre esse assunto e já vou encerrar esse vídeo aqui. Mais um único centro de adoração a Deus, como tinha no Antigo Testamento. Deus não está, agora sabemos, Deus não está, aquilo era apenas simbólico de que havia um único Deus verdadeiro, Jerusalém, o tabernáculo e o templo, e uma vez que Cristo veio, essa verdade foi estabelecida, nós adoramos a Deus em qualquer lugar, eram sombras. Veja como, e a pergunta é, mas é sombra exatamente de quê? Eu já expliquei, de Cristo. Veja, em que sentido Jerusalém e o templo eram sombra de Cristo? Pense comigo. Primeiro, Jesus disse, uma certa ocasião, lá em Jerusalém, em disputa com os fariseus: destruam esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Agora prestem atenção, porque eu estou para finalizar o vídeo. Por que eu quero que vocês se atentem a isso? Porque ele vai falar a respeito do templo e da destruição do corpo do Messias em 3 dias. Prestem bem atenção, frisem bem. Ele vai dizer sobre a ressurreição do Messias depois de 3 dias. Os judeus entenderam corretamente, quer dizer, os judeus não entenderam corretamente. Eles pensavam que Jesus estava se referindo ao templo de Salomão. E perguntaram: como é que esse homem vai reconstruir o templo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Estava falando: se vocês me matarem, 3 dias depois eu ressuscito. Ou seja, se vocês me matarem, 3 dias depois eu ressuscito. O engraçado é que uma vez, sempre quando tem a Páscoa cristã se aproxima, então eles sempre postam alguma coisa a respeito da Páscoa. E ele foi comentar no Facebook, ele colocou um post que o Messias havia morrido numa sexta-feira e ressuscitado no domingo. E os que defendem que ele morreu numa quarta-feira e ressuscitou no sábado é um completo engano, certo? E eu até nos comentários, na época, eu até conseguia comentar, hoje eu não consigo comentar mais, não sei porquê. Eu não tenho esse espaço aberto aqui para mim. Mas na época eu comentei que de sexta para domingo
não dá 3 dias. Ele não me deu resposta, apenas um seguidor dele respondeu, disse que estava correto, da sexta para o domingo, dá os 3 dias, né? E aí eu citei aquela passagem que o Messias diz que a sua morte seria igual ao profeta Jonas, como ele ficou 3 dias e 3 noites no seio, no ventre do grande peixe, assim seria o filho do homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E é interessante ele fazer esse comentário depois de 3 dias, né? Porque para quem defende que o Messias morreu na sexta e não morreu na sexta tarde e ressuscitou num domingo bem de madrugada, quer dizer, não dá 2 dias, é absurdo. Então você vê que eles mesmo entram em contradição com seus próprios ditos. E para ficar bem claro aí, para que vocês entendam, ele tem o direito de fazer um vídeo, ele tem o direito de fazer uma postagem me refutando se eu falei alguma coisa que não procede dentro do grego, se isso que eu comentei que eu comentei agora há pouco a respeito do Messias morrer na sexta, se ressuscitar domingo, se foi mentira minha, ele pode postar aí que foi mentira, se ele não acredita desta forma. Então tudo isso ele tem o direito de rebater as minhas palavras, eu dou esse direito a ele com certeza, para que ele se defenda, muito embora eu acredito que nem esse vídeo ele vai ver. Mas para você que vai estar assistindo o vídeo aí, serve de despertamento para que você não seja enganado por esse tipo de pessoas, né? Ele até coloca que estudou em instituição fulano de tal, Bertano de tal, mas aí a gente não consegue saber se ele não prestou atenção nas aulas ou se ele omite a verdade dos seus membros. Uma outra coisa que eu achei interessante no Facebook dele é que ele comenta a respeito de uma coletânea que ele ganhou aqui. Ele fala: acabo de ganhar obras selecionadas de Martinho Lutero, 12 volumes, obrigado, editora Concorde. Então ele ganhou livros que deve ter ensinamentos sobre Martinho Lutero, fala da vida de Martinho Lutero. Bom, a gente percebe que a igreja presbiteriana ela é bem relacionada com o movimento reformista, né? Então eles defendem esses homens com unha e dentes, podemos dizer assim, para que você entenda melhor. Só que, ao estudar a história de Martinho Lutero, por exemplo, nós vemos que é um erro muito grande as pessoas se voltarem a esse tipo de pensamento reformista. Por quê? Porque quem era Martinho Lutero na verdade? Eu tenho aqui um livro, só para finalizar. Esse livro o nome dele é A Mentira dos Judeus, tá? Escrito por Martinho Lutero. Então, veja o comentário absurdo que Lutero faz a respeito dos judeus. Então, aqui nós estamos na página 19, tá? Vou estar assinalando aí no vídeo para que você possa acompanhar. Há 1400 anos o templo foi destruído, mas os que foram perseguidos durante 300 anos, torturados ou mortos, foram os cristãos. Até hoje não sabemos como os judeus vieram parar em nossas terras. Certamente não fomos buscá-los em Jerusalém e ninguém os prende aqui. As estradas são livres, que voltem para lá se quiserem. Ainda lhe daríamos presente para livrar-nos deles, porque para nós são um peso, uma praga e uma desgraça. Então essas são as palavras desse líder reformista que o senhor Augusto Nicodemos tem orgulho de pôr ali do lado do peito, né, e exibir. Também vou estar lendo só um pedacinho do conselho, né? Vamos ver qual que é o conselho que esse reformista Martinho Lutero diz para os seus leitores, né, para os seus membros aí. Ele diz o seguinte, ó: devemos rezar, na página 21, devemos rezar com fervor, praticar a piedade, o bom exemplo, na esperança de converter pelo menos alguns deles. Não devemos nos vingar, porque já vivem a vingança de Deus, que é pior do que seria a nossa. Mas vou dar um conselho. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Olha, a gente não deve se vingar, a gente deve amar, a gente deve tentar converter eles. Mas eu vou dar um conselho. Olha o conselho que este homem dá.
Primeiro, devíamos incendiar suas sinagogas ou escolas, e o que não queimar devia ser soterrado definitivamente para a honra do nosso Senhor e da cristandade, mostrando a Deus que não toleramos ofensas ao seu filho nem a quem segue. Bom, então fica aí, né, o conselho de Martim Lutero, né, de soterrar as sinagogas, incendiar as sinagogas, né, em honra ao senhor deles aí, né, o JC romano deles aí. Então você vê que Martim Lutero que se diz seguidor lá do JC romano, né, que ensina lá no livro de Mateus, te fere uma face, você dá outra face. A gente vê que Martim Lutero não aprendeu muito bem essa lição, e muito menos os cristãos também, né, de uma forma geral, não conseguem seguir este mandamento. Então, só fica aqui essa observação final que eu faço aqui do vídeo. Espero que vocês compartilhem o vídeo para que o conhecimento possa chegar ao coração das pessoas, que as pessoas possam, por si só, começarem a examinar a palavra e ver que estão sendo enganadas por esses líderes religiosos aí do meio evangélico. Bom, espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo.